Viva, caros telespectadores, sejam muito bem-vindos à vossa primeira edição semanal do grande debate ponto a ponto, comigo Neuza Stoy. Como já sabem, este programa tem como objetivo debater assuntos pontuais, assuntos da nossa sociedade, de forma clara, direta, objetiva e de forma também a trazer uma consciência crescida dos nossos telespectadores acerca dos grandes temas, não é? Que fazem parte ou refletem aquilo que é a nossa realidade social do nosso dia a dia, não é? Também, como já sabem, aqueles que pretendem juntar-se à Mega TV para poder fazer publicidade dos seus serviços, não é? Podem fazê-lo através do contacto 85 28 28 800 ou através do e-mail comercial @mega.co.mz. Caso as condições estejam em condição, para essa repetição, nós poderemos abrir a linha na segunda parte do nosso debate para que o caro telespectador possa juntar-se a nós e possa colocar a sua questão, a sua observação acerca do tema em debate para o dia de hoje. Queremos agradecer a todos os telespectadores que estão a acompanhar-nos através da TMT, através da Star Times, através da TV Cabo, também a todos os telespectadores que estão a acompanhar-nos através das nossas redes sociais, concretamente do Facebook, também do YouTube e do Twitter. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa e vamos juntos debater durante esta hora de tempo. Para o dia de hoje nós vamos debater acerca da retoma do processo, não é, de desmobilização e reintegração dos homens armados da Renamo, e temos aqui conosco para falar acerca deste tema o grande ilustre doutor Alberto Manhique, não é, que é um dos nossos residuais, não é, se não residual, comentador, politólogo, não é, acerca, para falarmos juntos acerca deste tema. Vou já, neste momento, cumprimentar aqui o grande doutor. Doutor, como está? Estou bem e muito boa tarde a si e obrigado pelo convite e saudar os telespectadores em casa e que estão em posição para acompanhar e debaterem conosco este tema de grande importância para a vida política e do país. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão a acompanhar-nos neste momento. Vamos pedir a todos também que estão assistindo através do Facebook, obviamente, partilhem esta visualização com os vossos colegas, com aquelas pessoas que acharem de interesse, para que, de fato, muita gente possa poder ter acesso a este debate, que é um debate muito atual e muito interessante. Doutor, felizmente, depois de um ano, não é, de interrupção, o processo, não é, de DDR volta em cima da mesa. No dia 5, dia 4 iniciou oficialmente, mas dia 5 nós podemos acompanhar que o próprio Presidente da República, não é, esteve a testemunhar a entrega das armas por parte de alguns, digamos, antigos combatentes ou homens armados da Renamo. Ao seu ver, como é que vai esta reabertura, como é que vai este reinício deste processo que é de alguma forma importante para a pacificação do nosso país? Vejo esta retoma com muita e grande satisfação. É verdade que as guerras, as armas em mãos alheias, desculpe, e criam medo, desassossego das populações, tira a paz, a tranquilidade às populações. É de parabenizar Sua Excelência o Presidente da República por mostrar-se e aberto naquilo que ele chama de inclusão. Inclusão no sentido de que irmãos que estavam desavindos vão se reencontrar. Estas pessoas vão poder se juntar às suas famílias, vão poder produzir para o seu autossustento, são nossos irmãos e todos nós devemos recebê-los nessa qualidade. Moçambique é para todos os moçambicanos, há espaço para todos e espero que este processo não regrida. Há 3 anos atrás nós gastamos milhões de dólares recebendo especialistas militares da região, de Portugal, dos Estados Unidos de América e várias outras pessoas amantes da paz se interessaram com a desmobilização e reintegração dos homens residuais da Renamo. Mas, contudo, nós mostramos muitas fragilidades. A equipe que esteve no país gastou mais de 500 milhões de dólares. Não é pouco dinheiro e não vemos nenhum sinal.
comandado este processo por Sua Excelência, o Presidente da República, juntamente com o seu irmão, o Sufo Momad. Quero crer que estamos num bom caminho. Oxalá que as armas ou os arsenais que estão escondidos por outro lado do partido Renamo não sejam postos em margem. Nós sabemos que o Nhongo tem muitas armas e tem muitos comandos. Só na região sul, segundo eles, tem mais de 500 homens. Isso dito pelo general Machava, que está a comandar a zona sul. É muito homem com arma em punho. Então precisamos de estarmos todos cautelosos e que se abra o espaço para a sociedade civil monitorar este processo. Okay. Porque depois da reintegração destes homens, há um outro trabalho que deve começar, que é da socialização destes homens. E há gente ainda com marcas da guerra, há pessoas que estão ainda enlutadas e porque perderam os seus entes queridos. Então, a guerra traz este tipo de sequelas na vida das pessoas. São marcas de difícil curar. Okay. Sim. Então, gostaríamos que abrissem este espaço ou que aceitem o pedido feito pelo Conselho Cristão de Moçambique, ajudar a intermediar. Que é para ajudar a intermediar, mas há várias outras pessoas que lidam com questões de direitos humanos. Essas pessoas também devem ser chamadas, que é para ajudar e a pacificação. Pois. A entrega das armas não é tudo. O país precisa de se reconciliar consigo próprio. Os abraços feitos pelos dirigentes não significam tanto, mas é preciso que se faça um trabalho de base para que as pessoas se reencontrem. A família moçambicana se pacifique. Sim. E que esqueçamos todos o passado recente. Há marcas sim, mas não há nenhum desenvolvimento de um país com irmãos desavindos. Ok, doutor. Alguns canais de informação, não é, que vinculam informação, dão conta acerca da paragem, não é? Foi algum tempo de fato de paragem, como o doutor estava a dizer aqui, muito bem dito, foram milhões de dólares gastos, não é, neste processo inicial que depois teve aqui sua interrupção. Obviamente, durante este período de paragem, houve aqui um retrocesso, podemos assim dizer, de alguma forma, porque algumas coisas terão que se pegar de princípio de novo, terá que se fazer aqui um catch-up. Alguns canais vinculam que esta paragem deveu-se aqui à questão das eleições, não é? E que havia ali uma esperança dos dois lados, por exemplo, de ganhar, não é? A presidência, de ganhar as eleições, então havia aqui um jogo, era um jogo de cintura. E algum, digamos, truque, uma carta debaixo da manga que depois, obviamente, havia de... Porque sabia-se que esse processo não estava terminado. Como é que o doutor vê esta paragem? Quais foram as causas? E também, se pudesse falar um bocado também acerca daquilo que são os objetivos gerais e que tem a ver com este processo de DDR. Olha, doutor Sitói, nós por várias vezes... nas vésperas das eleições chamamos a atenção que o país ganhou a credibilidade internacional porque respeita o Estado de Direito democrático. As eleições são necessárias, o povo precisa escolher os seus representantes, o seu líder estadual. Mas as eleições por si sós não são determinantes. E mais, nós dissemos que não se pode realizar eleições com lágrimas no rosto, porque as eleições simbolizam a alegria dos moçambicanos, simbolizam uma festa, sim, mas que era necessário que se terminasse este processo, antes das eleições, desculpe a redundância,
E os nossos políticos, porque estavam ávidos em chegar à Casa Magna da Assembleia da República, com o maior número dos deputados. E também ávidos por aquilo que parecia ser o apoio popular e aos dois beligerantes. E que as eleições iriam trazer, primeiro, iriam trazer maiores benesses para o partido Frelimo, sendo este o partido preocupado com a realização das eleições. O outro, sim, e consiste na preparação da visita do Monsenhor Papa. Isto tudo juntado dava garantias a um lado que, como um partido, um dirigente pacifista, um dirigente que ama e proclama a paz, com a vinda do Papa, teria todo o mosaico social em sua volta. Pois. Percebido isto, mas o outro lado não percebeu de outra maneira. Exatamente. Também clamava vitórias do seu lado. Então forçou que as eleições acontecessem naquele período. Sim. Mas o outro lado disto, não sei porquê, parte dos partidos tornaram-se ainda mais sazonais. Não fizeram o seu trabalho de casa, daí que tiveram os resultados que tiveram. E mais, quando se prepara este processo, uma parte da RENAMO dizia que não responderia por si, porque iria fazer ataques exatamente no dia em que se iria votar. Pois. Acautelados os dirigentes, fizeram-se de ouvidos de mercador, e mais, dissemos que o Nhongo era uma pessoa a ser ouvido, era uma pessoa que tem as suas valências. Um homem com armas na mão vale o que vale. Não se pode desprezar de forma nenhuma. Pode desprezar de forma alguma. E isto também não foi entendido. O Nhongo dizia: não haverá nenhum DDR se não se desvalorizar a posição do Ossufo como presidente da RENAMO, desculpe, porque ele era o verdadeiro líder da RENAMO. Questionado a RENAMO, teria dito: não, mas este é o problema da RENAMO, que dentro da RENAMO será resolvido. A RENAMO nunca se encontrou, e a RENAMO política e a RENAMO militar continuam a degladiarem-se. Mais do que isto tudo é que, perante o Congresso da RENAMO, os militares, ou o braço armado da RENAMO, no meio dos debates em Congresso, disseram que não redariam um pé caso o Ossufo fosse eleito presidente, porque não concordavam com ele e não o reconheciam a ele como o líder da RENAMO. Fizemos ver que aqui há um problema. Fizemos ver nos dois lados. Há o presidente da República que assinou o contrato social com o povo moçambicano, e a RENAMO, que é um partido maioritário na Assembleia da República. Que se resolvesse esta questão de forma pacífica, precisa, e que usássemos o nosso intelecto para chegarmos a um bom porto. Doutor, aqui é uma questão muito interessante, não é? Como o doutor estava aqui a contar. A quem interessa, damos esta desestabilização, a quem interessa, damos estas paragens, estes receios acerca do pacote DDR em si. Nós podemos ver aqui que, de facto, o processo estava bem encaminhado, há algum tempo parou, por causa de outros motivos, obviamente, que o país estava a passar naquele tempo. Na altura, o Ossufo Momad, como líder da RENAMO, dizia que depois vai resolver o assunto com o Nhongo, nesse caso, não é? Porque de fato é um braço que sai dentro da própria RENAMO, mas mais tarde, agora, recentemente, nós podemos ver a RENAMO, através do Ossufo Momad, a distanciar-se, a dizer que este assunto não nos diz respeito, o Estado é que deverá agir.
Isto tudo acaba criando aqui, digamos, acaba criando muitas intrigas acerca do processo e acaba criando vários períodos. Quer dizer, há uma fragmentação do próprio processo em si que não sabemos que será um dia um processo completo. A quem interessa esta intriga, este aparente jogo que está a acontecer à volta deste processo? Bom, por um lado, o Sufo Momade tem razão quando diz que a reorganização da vida social, político e militar é assunto do Estado. Até aí tem razão. Pois. O que significa que o Presidente da República não pode estar alheio ao que está a acontecer no teatro das operações. É o povo que está a morrer, é a economia que está sendo beliscada. Mas se quisermos voltar um pouco para trás, vamos compreender que este assunto sempre traz certas nuances durante a sua negociação e mesmo na sua implementação. Pois. Este processo foi um ovo mal chocado em 1992. A Renamo exigia o que exigia e propôs que o modelo militar fosse o que fosse, exigindo a paridade nas forças de defesa nacional. E isso nunca se conseguiu. O maior ganho que nós tivemos com isto foi quando, em 2004, conseguimos colocar na Constituição todas as exigências da Renamo, mas o cumprimento pleno, esse nunca foi possível. O único presidente que conseguiu gerir este processo sem um banho de sangue foi o presidente Chissano. Ele usou uma diplomacia tal que fez com que a Renamo adormecesse durante muito tempo. Durante o consulado de Chissano, nunca voltamos a ouvir o troar das armas, a economia funcionava em pleno, mas depois do Chissano, o Guebuza retomou o processo de outra forma. Daí que a Renamo voltou de novo para o mato. Não teve a mesma caminhada diplomática usada pelo seu antecessor. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que em Moçambique, de governo em governo, este processo voltará à baila. Aí a questão dos problemas. De governo em governo. Estamos a ver o NUS comprometido com a paz, comprometido com o processo, mas também estamos a ter o retrocesso, porque hoje temos duas Renamos. Não é? Há uma reintegração que está sendo feita dos homens alistados pela Renamo, mas não temos nenhum homem do Nhongo que mostra as suas bases, que nos quantifique as armas e que tem nos seus arsenais. O que significa aqui? A Renamo vai entregar 5.000 homens que ele diz que tem. Mas depois continua. Mas o teatro continua. Sim, exatamente. O que significa que esta reintegração não vai resolver o problema. Ok. E essa, de fato, seria a próxima questão que eu queria colocar ao doutor. Este pacote de DER será um pacote que nos leva para a paz? É um pacote de solução para a paz, como foi pensado e discutido na altura, tendo em conta estas nuances todas que estamos aqui a descrever, que o doutor está a comentar? Será que é um pacote que realmente vai nos levar a uma paz efetiva? Já vimos que vários acordos falharam completamente, não é? Porque até agora estamos ainda numa situação incerta. E o que é que podemos dizer do DDR? O DDR, quer dizer, é e será sempre um processo falacioso. Não se pode entrar nesta leva como um processo acabado. Não é. E o Nhongo, no ano passado, salvo em junho, mandou uma carta para Sua Excelência o Presidente da República, a impor condições. E que se não se levasse a peito,
essas reivindicações que os moçambicanos não sabem, só o Nhongo e o chefe do Estado é que sabem, porque esta carta não foi divulgada publicamente. O que significa que, se não se respeitar aquilo que são os desejos e ansiedade deste braço armado, ou a continuação do braço armado da Renamo, nós nunca teremos uma paz definitiva neste país. Até porque agora já estiveram a fazer várias incursões do centro do país, não é? Houve ali vários ataques. Não é? Então é uma força realmente que não deve ser ignorado. Sim. Quer dizer, este já foi dado como um aviso de navegação pelo Nhongo. Um pouco antes das eleições um pouco depois das eleições. Que, olha, façam de tudo, mas não se esqueçam que eu estou de pé e de arma em punho. Então, esse homem deve ser considerado como um homem válido neste processo. A Renamo poderá dizer mais tarde que eu não reconheço o Nhongo é o problema do governo. O Nhongo deve ser visto como um delinquente armado na savana e eu não quero entrar. Mas esta atitude do presidente da Renamo, do Sr. Yusuf Momad, a declarar essas palavras, não significa uma incapacidade que está a mostrar, de alguma forma, como líder, não é de resolver este assunto, não é de alguma forma uma forma de atirar a toalha, como se diz, e dizer que eu não consigo resolver este assunto. Mas nós chamamos a atenção ao líder da Renamo, que um homem calmo, astuto, ponderado é aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe engolir o orgulho para resolver com sabedoria os problemas do povo. E ele está a mostrar que não é um homem capaz de negociar, tanto que é um homem que está no epicentro de todos estes problemas dentro da própria Renamo. Ele é o elo da desligação. Sim, de alguma forma. Foi a partir da indicação dele como líder que todos os problemas. Exatamente, que se criou estes problemas todos. Com o Dhlakama, todos nós estávamos esperançados que este problema vai conhecer o seu fim, que não se conseguiu de 94 para cá. Mas ele estava agora comprometido, e tanto que ele disse, olha, eu sou um homem adulto, avô, e gostaria de esta vontade, obviamente, de retornar à vida normal. Retornar à vida normal e se assumir como um político de facto. Mas o SUFO não está capaz de demonstrar aos moçambicanos que tem esta criatividade, que tem esta sabedoria, que tem esta orientação político e militar capaz de aglutinar todas as forças em sua volta e ele ter uma voz de comando, como tinha o Dhlakama. O Dhlakama podia, em 5 minutos, dizer que não quer ouvir o troar das armas no mato. E isso acontecia. Naquela hora, os homens obedeciam. E ele é politicamente inviável mesmo como presidente da Renamo, e é um elemento discordante na ala militar da própria Renamo. Agora, a receita mágica que se poderá encontrar nisto é, por um lado, o governo sair dos discursos e chamar o Nhongo, que estará a dizer aos moçambicanos que, na verdade, há possibilidade de uma convivência pacífica entre os irmãos. Esse seria o papel do presidente e da República. E deixarmos que a União Europeia, a União Africana, também faça a sua diplomacia no sentido de trazer o Nhongo à razão. Que a melhor forma de dialogar com o Yusuf Momad é politicamente dentro da própria Renamo. E não usarem a população como escudo para o problema dos dois. Porque aqui não é o problema do país. Sim.
é o problema do Nhongo e do próprio SUF, né? e o próprio SUF. Não é o problema do país. Pois. O problema do país é este que está sendo resolvido entre o presidente e o SUF Momad. Ok. Mas De fato, as coisas estão como estão. Na eminência, nós estaríamos aqui a ver, a assistir aos poucos, não é? Primeiro, pela postura do próprio SUF Momad, em ser um pouco renitente, em reconhecer o próprio Nhongo, reconhecer os homens armados, que diz que não são da Renamo, são pessoas, são bandidos, como estamos aqui a dizer, são delinquentes que estão a criar confusão. Nós estamos aqui a ver a iminência do surgimento de um segundo partido dentro da própria Renamo. Daqui a nada não teremos um Nhongo. Se não consegue se integrar, se não consegue puxar a Renamo toda, não vai sair uma outra, digamos, orientação política daqui a algum tempinho. Até porque isso é previsível, sim, mas não interessa muito aos moçambicanos. Pois. Porque o que vai acontecer é que nós vamos ter uma Renamo fracionado, mas não está a resolver, não vai resolver o problema do país, Pois. porque o Nhongo vai continuar com armas e vai continuar nas matas. O que significa que aquilo que a Renamo fez desde 1977 vai continuar a fazer com o Nhongo nas matas. Isso não interessa aos moçambicanos. Agora, criar-se um outro partido até seria bom. Se o Nhongo aceitasse entregar as armas e dizer que eu sou uma facção política e saído da Renamo. Poderíamos dizer, por outras palavras, ou politicamente, que há uma cisão dentro da Renamo. Uma ala da Renamo que é chefiado pelo SUF e outra ala da Renamo chefiado pelo Nhongo. Isso iria resolver os problemas dos moçambicanos e da própria Renamo. Mas aqueles homens que estão fora deste mapeamento vão fazer o quê? Ok. Este aqui é o grande problema. Pois. Porque vão continuar com armas. Vão continuar com armas. Vão A continuar única sem pessoa respeito. capaz de negociar isto será de novo o próprio presidente Yunus ou o presidente que vier. Era a seguir. Como estava a dizer, o processo nunca termina dessa forma, não é? Nós teremos sempre discussões e debates acerca deste processo. Mas há uma questão que surge aqui, que eu acho que é de interesse de todos os moçambicanos, talvez tentar ter um entendimento. Como é que surge esta questão? De fato, a negociação começou com o presidente da Câmara na altura acerca do próprio pacote de DDR, não é? Tanto que o Nhongo dizia que eu estava lá quando as negociações aconteciam, mas não sei porque é que depois, mais tarde, ele foi, digamos, de alguma forma, posto de lado com tantos vários outros homens que são da Renamo, que se reconhecem que têm armas, estão lá em Gorongosa. Como é que isto aconteceu até que chegar ao ponto? Se é que podemos ter uma análise deles poderem ser afastados de alguma forma deste processo? Como é que se pode analisar e entender isto? Bom, o que me ocorre dizer é que eu visitei várias vezes a base da Renamo como parte da negociação do processo. Sim. O Nhongo era um general que servia até a proteção do próprio líder. Então, é uma pessoa bem conhecida pelos moçambicanos, é uma pessoa bem conhecida por aqueles que viveram este processo da negociação. Nunca ficamos de longe, sempre acompanhamos este processo. O que o SUF diz está a tirar a areia para os olhos dos moçambicanos. Okay. Daquilo que ele reconhece que o Nhongo é um general dentro das próprias forças da Renamo. Quando o Dhlakama se refugia para Nampula, quem dirigia as forças de proteção ao Dhlakama era o Nhongo, e o SUF estava lá. Então, custa acreditar, dizer isto aos moçambicanos, que o Nhongo é um delinquente, é uma pessoa. Sim, quer dizer, custa muito acreditar. Agora, o que o SUF não quer aceitar é que chamou muitos jovens que foram recenseados para serem integrados nas forças de defesa e segurança, ou seja, dentro das forças estaduais. Okay. Os verdadeiros combatentes da Renamo são aqueles que estão de lado.
olhando para a idade que eles têm, compreende-se que são as pessoas que lutaram pela democracia, segundo as palavras do Dhlakama. São homens que devem ser respeitadas porque conhecem todo o processo das negociações. Daí que chamaram a atenção ao próprio presidente e aos congressistas da Renamo, em Gorongosa, que há um desvio do plano da reintegração assumido pelo presidente Dhlakama e que o atual presidente está a excomungar todos aqueles generais que lutaram durante 16 anos e continuaram até agora. Esta era a exigência. Esta mensagem foi dada no congresso da própria Renamo. O Ossufo começou a perseguir certos homens dentro da Renamo. Começou a recolher alguns homens dentro da Renamo. Até que o Nhongo foi forçado a abandonar a Santo Gira e baldear-se para as outras bases militares da Renamo. Nós não podemos entender, Dr. Manhã, que vai continuar com o seu fio de pensamento, mas mais algum dado aqui que talvez pode nos ajudar a analisar. Não podemos entender esta postura do Ossufo Momad, neste caso, o atual líder da Renamo, como uma forma de legitimação. Já vimos que acontece muito isso em forças políticas, não é? De poder, quando um novo líder sobe, então ele quer eliminar todos aqueles que são concorrentes fortes e concorrentes que possam, de alguma forma, criar na cabeça dele algum empecilho. Vimos isso em vários outros países, a Coreia do Norte, etc., por aí em diante. Não seria aqui uma manobra do próprio Ossufo Momad de querer se legitimar como o verdadeiro líder, então afasta todos aqueles... Mas vai responder essa questão, doutor, depois do intervalo. Nós vamos a um pequeno intervalo agora. Caro telespectador, mais uma vez obrigado por estar aí a acompanhar-nos. Nós vamos a um pequeno intervalo, pedimos que não saia deste lado. Nós voltamos já para responder aqui a essa questão e várias outras questões, vários outros pontos de debates que nós temos. Até já. Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Não perca de segunda a sexta-feira, às 19 horas, o Mega News, principal serviço noticioso da Mega TV. Notícias nacionais e internacionais. Com o Gabal Cuna, conto consigo. EasyHost Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 85-28-28-000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. EasyHost Moçambique. Será
Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões, quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução, nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Mais uma vez, muito bem-vindos, caros telespectadores. Muito obrigado por estarem desse lado, não é? Por não terem afastado-se dos vossos receptores de TV. Nós estamos neste grande debate aqui, o ponto a ponto, com o Dr. Alberto Manique. Estamos aqui a analisar esta questão da retoma do processo de desmobilização e reintegração dos homens residuais da Renamo. Doutor, quando íamos ao intervalo, colocava aqui uma questão muito interessante, que não seria esta uma forma, digamos, este comportamento, atitude do Suf Mohamed, uma forma de legitimação. Nós assistimos isso em vários países, como em concreto, por exemplo, a Coreia do Norte. O novo líder, quando entrou, tratou de eliminar várias pessoas, até familiares próximos, não é? Que de alguma forma eram alguma ameaça. Até o tio, que era general já há muito tempo, e por aí em diante, várias outras figuras, que era uma ameaça para ele como líder, já que tinha uma nova ideologia, uma nova postura de liderança e insegurança acima de tudo. O Suf Mohamed não estará a tentar fazer aqui um jogo, digamos aqui, um cenário desses, mas embora que o povo fique prejudicado acima de tudo. Pode ser que sim e também pode ser que não. E o que deve estar a acontecer, no meu entender, é que a Renamo está assustado com a própria liderança da Renamo. A Renamo está a transformar-se um partido político de referência no país e no mundo. Embora quando possamos ler para sabermos qual é a verdadeira orientação da Renamo, isso custa-nos entender. No ponto de vista acadêmico, tu queres ver, o discurso é o outro, mas o posicionamento também é o outro. Neste país ainda só temos um único partido de verdade, que é o Partido Frelimo. Pela forma como se estrutura, pela dinâmica que ele leva para os seus eleitores e que se alinha com a orientação política ideológica e do próprio partido. Agora, o Suf Mohamed está assustado com o processo, está assustado com a fragilidade da sua orientação como político, está assustado com as pessoas que têm um conhecimento assinalável dentro da própria Renamo. É preciso também compreendermos que não só está assustado com os homens armados que conhecem o seu forte e as suas fraquezas também, mas dentro da ala política ele está muito assustado. Se não, vejamos, as figuras emblemáticas dentro da Renamo, aqueles que eram figuras da proa na condução da Renamo pelo Dhlakama, todas essas figuras estão silenciadas. O que significa que ele tem medo, não tem pujança política para poder dar como orientação àquelas pessoas que têm mais visão do que ele. É isto que está a acontecer. E o outro lado, ele devia sair-se a grande neste processo, porque o povo moçambicano iria reconhecê-lo como um herói que tira o povo do marasmo da guerra, que traz ao povo a paz, a estabilidade e a tranquilidade. Ele devia se cingir nisto. E pessoas dentro da Renamo até podiam
o acarinhar. Nós estamos a ver, quer dizer, a Ivone desalinhado com o partido. Por quê? Estamos a ver todos aqueles que o Elias Jacam, que é uma figura sonante, que é uma figura, digamos, que seria de referência, de alguma forma, não está-se a fazer sentir. Não está-se a fazer sentir. O que significa que todas aquelas pessoas que eram o braço direito do Dhlakama e foram colocados à margem. Mas é preciso compreendermos que a formação do partido não deve ter o condão do amiguismo. É preciso trazer pessoas com maior visão para ajudar a orientar o partido. E eu acho que são estes medos que cercam o líder da Arnam. Medos que acabam colocando ele mesmo numa ratoeira, não é? Vimos aqui os resultados escandalosos, não é? Ao contrário daquilo tudo que esperava, que o próprio líder falava, vimos os resultados das eleições que foram totalmente desastrosos. Mas também foi chamado a atenção. Todas aquelas pessoas que estão atentas à política nacional e diziam já nessa altura que, olha, o SUFO deve sair da Santo Gira, porque o SUFO não é Dhlakama, não é? E Dhlakama podia ficar lá, mas sabia orientar o partido. Já tinha visto, mas já era um líder nato. Já era um líder carismático. E o que não acontece com o SUFO? Ficou em Santo Gira, não saiu para fazer a campanha. Ficou em Santo Gira, não foi capaz de dizer aos moçambicanos que ele tem um plano de governação deste país. Concreto. E então os resultados são o que são. Também vimos pessoas da PROA a não fazerem a campanha. Mateiga foi visto uma única vez numa escola a fazer campanha, não mais foi visto em nenhum outro ponto. Sei lá, várias outras figuras da Arnam ficaram silenciadas. Aqueles jovens visionárias dentro da Arnam foram postas de lado. Os Mazangas, como por exemplo, e nunca mais apareceram a dar vida e cor ao partido Arnam. Mazanga Filho, que é um daqueles miúdos que era um homem show, e na televisão, na mobilização popular, essas pessoas todas foram preteridas por pessoas desconhecidas no discurso político nacional. Então, isto tudo pode estar a crucificar o líder, mas não vejo o SUFO a criar uma espécie de ameaça para a Frelimo. Não estou a ver. Acho que isso já foi bem notado pelo próprio partido e que não sente que foram nenhuma ameaçada com isso. Tão pouco. Então, Arnamo, dentro dele, tem que ter coragem de se reestruturar e respeitar a militância e de várias pessoas que têm um poder. E não se pode estar ladeado por pessoas que vê pouco. Sim, que a sua visão não tem... Ainda por cima tendo um concorrente como a Frelimo. Como a Frelimo. É uma situação um pouco complicada, de facto. Doutor, como é que nós podemos, estamos aqui a chegar ao fim do nosso programa, mas de todas as formas, como é que pode se transformar neste processo de DDR, não é? Como um processo que vai trazer, de facto, esta paz que se espera, e como é que, de alguma forma, pode-se envolver várias camadas da sociedade que foram... É verdade que o processo já iniciou, como iniciou, deficiente, porque há muitas reclamações por esse ponto de vista, mas sabemos que é um processo que ainda está a decorrer, está a acontecer, tem as suas falhas, tem vários momentos. Como é que nós podemos juntar aqui as forças vivas da política ou da sociedade neste processo para que se torne um processo, digamos, com os resultados que todos nós esperamos como moçambicanos? Há pessoas de boa vontade que estão a conversar com o chefe do Estado nesse sentido, porque, na verdade, as forças vivas da sociedade devem ser integradas. E quero crer que o Presidente da República vai ter que anuir a isso. E mais, essa é uma forma de inclusão e muitas vezes repetidas pelo próprio Presidente da República, para que não se encontre culpados
ou vencidos nesta guerra de negociação entre o Presidente da República e Arnamo, deve-se envolver pessoas. Aliás, essa foi uma das grandes críticas do Dr. Escutar, porque muita gente criticava porque que o Presidente da República estava a negociar simplesmente com o Suf Momad. Nós estamos a tratar de uma questão de paz a nível nacional do país todo, mas são duas figuras, não é, que estavam a sentar e conversar acerca. A sua visão é mesmo em relação a isto que estamos a falar? Qual é a sua visão em relação a isto? Sim, isso deixa muitas preocupações, porque na verdade nós não sabemos o que é que estão a resolver. A paz é um patrimônio de todo o povo moçambicano, e não só, todas as pessoas que vivem neste país, que amam a paz e são convidados a saber o que é que está-se a conversar. E de passo em passo, o que é que se ganhou, não é? E não é um processo que possa interessar apenas dois beligerantes, não. É preciso trazermos a igreja dentro deste processo, que é para criar a confiança, que é para ajudar a aproximação, que é para ajudar na pacificação. O que é que significa a pacificação? A pacificação transmite confiança. Confiança assim no processo. As pessoas entram no processo. Saber que não há represálias, não há problema e que estamos a resolver um assunto de forma... um assunto. O envolvimento de outras pessoas significa que o país não está refém a duas pessoas, não é? E estava a falar das igrejas, mas também podemos falar dos outros países amantes da paz. Estamos a falar da União Europeia, que também abriu a mão para apoiar o processo. Então não pode estar à margem desta reintegração. Não pode, não deve. E está a União Africana, que está conosco a ajudar-nos a resolver o problema de Cabo Delgado, não podem ser deixados de lado. Devem ser envolvidos, que é para acompanhar a par e passo a comissão que lida com este processo dentro da União Africana, que são os assuntos militares, pessoas que lidam sobre assuntos militares, devem estar envolvidas. E várias outros segmentos, diria, ser reservas, que se chamasse de novo os italianos, como é que se chamam? Está-me a fugir o termo, Santo Egídio. Santo Egídio, sim. O Santo Egídio que esteve desde o princípio, de fato, também. Então compreende todas as nuances deste processo, porque esteve envolvido desde a primeira hora. Temos a Igreja Anglicana que esteve envolvida desde a primeira hora, a partir dos primeiros encontros que se realizaram no Quênia, antes do encontro entre o presidente Chissano e estes. Então, estas pessoas conhecem este processo. Então, são pessoas que deviam estarem integradas, porque não estão à margem do processo. São pessoas que conhecem bem o processo, se calhar, do que estes dois. Os envolvidos atuais. Sim. Então, estas pessoas todas, pessoas amantes da paz, devem ser convidadas. Ninguém perde aqui. E antes, pelo contrário, todos saem a grande. Estamos a ganhar. De fato, doutor, como considerações finais, quais seriam as responsabilidades, principalmente acerca do Nhongo? Agora vamos falar de forma que se resolve o assunto. Temos aqui o braço, digamos, temos o partido Renam, não é, o Suf Momad, também temos o Presidente da República, o Governo. Qual seria a responsabilidade dessas partes no DDR, mas também tendo em conta esta figura de Nhongo, que não pode ser deixada de parte, porque senão amanhã vamos estar a sentar de novo, como o doutor estava a dizer, a resolvermos um outro DDR ou assinar outros acordos, o que não se quer. E eu creio que a União Europeia está a fazer um trabalho bastante assinalável. E já teve algumas rondas de conversações com o Nhongo. Mas também gostaríamos de apelar que o próprio Nhongo aceitasse a mediação do CCM, que é uma organização religiosa que congrega várias igrejas dentro dela, e que se olhasse para esta agremiação religiosa como fosse um corpo que merece a confiança entre o Nhongo e
as várias outras dimensões e parece que são... o Presidente da República parece que já mostra alguma abertura em conversar com o próprio Nhongo, não é? Já ouvimos alguns comentários acerca disso. Sim. Há esses ensaios e gostaríamos que a humildade de um homem só o torna um homem mais valioso. Então, que o chefe do Estado continuasse a ser um homem humilde e que soubesse sentar com todas as pessoas que dizem que têm uma palavra a dar para os destinos deste país. Ele estando a compreender esta necessidade, precisamos de o acarinhar, e que ele é de facto o representante firme dos moçambicanos. Então só ele é que pode ajudar de forma paciente a condução deste processo para que todos nós saiamos ganhadores. E é bom que ele perceba que nestes processos geralmente costumamos dizer que não há ganhadores e perdedores. E todos nós sairemos a ganhar. Ok. Muito obrigado, Dr. Manique, pela sua valiosa, não é, contribuição. Como sempre, mais uma vez, queremos de fato agradecer pela sua presença neste lugar e queremos também agradecer a todos os telespectadores que estiveram a acompanhar-nos durante esta hora de tempo, neste debate que foi de fato muito aceso, muito interessante, com um grande ilustre convidado aqui, o Dr. Manique. Queríamos pedir que todos possam continuar desse lado mais uma vez, a continuar a restante programação da Mega TV, não é? Nós temos a seguir o programa Mega Kizomba com a CIS. Acompanhem todos os outros programas que a Mega TV tem na sua grelha. Como já sabe, os números estão cada vez mais a crescer. Continue a proteger-se a si, proteja a sua família, proteja todos aqueles que estão à sua volta. Nós nos voltamos a ver na próxima edição do grande debate Ponto a Ponto comigo estou, e prometemos trazer um tema que seja também de relevância e de grande ajuda e utilidade para a população e para todos os telespectadores que nos seguem fielmente. Muito obrigado, fique com Deus e até já.